o espírito maligno espírito maligno, enviado da parte do Senhor para atormentar a Saul pode ser compreendido como um estado de ânimo. E aí, talvez a pessoa está pensando naquilo que o senhor tem falado essa semana, né? Como depressão, bipolaridade, paranoia. Se sim, posso entender que meu estado de angústia pode ser um espinho da carne posto pelo próprio Deus? Vou voltar. Você quer que eu leia de novo? não, vamos tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo destrinchar aqui. Olha, existe uma diferença entre opressão maligna e a pessoa sofrer de um distúrbio mental, Certo. né? Então, uma pessoa pode ter problemas como bipolaridade, esquizofrenia e tudo, e não tem nada a ver com ação maligna. É, infelizmente, o estrago causado pelo pecado na personalidade humana, que se manifesta de muitas maneiras, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e assim por diante. Então, eu não me apressaria a imaginar que o estado de esse estado psíquico, mental que a pessoa está atravessando, isso aí é um espírito maligno, né? Esse não seria o primeiro diagnóstico. Até porque o exemplo que é usado aí, o de Saul, é bem específico. Saul tinha sido colocado por Deus como rei de Israel, tinha a responsabilidade de servir a Deus no serviço do seu povo, e ele se virou contra Deus. Sim. Ele rejeitou a Deus e queria, na verdade, Deus tinha tirado o Espírito Santo da vida de Saul. Aqui é importante lembrar que quando no Antigo Testamento fala que Deus tirou o Espírito Santo de alguém, ou quando, por exemplo, Davi no Salmo 51 diz, não tira de mim o Espírito Santo, é o Espírito Santo enquanto unção para a pessoa realizar aquele trabalho, né? Deus tinha tirado o Espírito Santo, com o qual Saul tinha sido ungido, e agora mandou um espírito maligno para atormentá-lo por conta dos seus pecados, da sua rebelião e do desejo que ele tinha de matar Davi, que ele sabia que era o sucessor, não é? Então é um caso grave de apostasia, de rebelião contra Deus. Então não dá para pegar o caso de Saul, não é? E transportar para a vida de um crente, não é? Sim. Um crente que está sofrendo algum problema mental, aquilo é um espírito maligno da parte de Deus, não creio. Agora, que Deus manda espíritos malignos atormentarem pessoas, a gente tem que lembrar que os espíritos malignos, eles são anjos caídos. E como anjos caídos, eles estão debaixo do poder de Deus. Satanás não é um poder independente que faz o que ele quer. Satanás é um pitbull na coleira. Deus manda ele, solta ele, prende ele quando ele quer. Então, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, no Novo Testamento fica mais fácil, né? 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, me foi colocado um espinho na carne. Quem colocou esse espinho na carne de Paulo? Deus, não é? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Deus usando Satanás para afligir a vida de Paulo, para que Paulo vivesse quebrantado e humilde diante dele. Então, Deus pode dispor de todas as suas criaturas, do jeito que ele quiser. Ele pode, como no caso de Jó, né, autorizar inclusive Satanás a fazer aquilo que Satanás queria fazer. Então, Deus pode sim, mas eu não creio que Deus mande espírito maligno para o crente, mas que ele aflige os ímpios e os descrentes e os rebeldes, com certeza. E essa angústia e espinho na carne, diante do que o senhor... Não, são duas coisas São bem coisas, né? distintas. Uma coisa, outra coisa, como já dizia o goiano, né?